Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Bruno Guimarães, sócio proprietário da FMBG Advogados Associados. E hoje nós trataremos, mais uma vez, acerca da relação entre a ação de busca e apreensão e o direito do consumidor. Como é que o Código de Defesa do Consumidor pode estar auxiliando aí o devedor na ação de busca e apreensão? Primeiramente, a gente tem de compreender que a ação de busca e apreensão, ela lida com pelo menos, três diplomas processuais diferentes. Primeiramente, o Decreto-Lei 911 de 1969, que é o decreto-lei que regimenta, regulamenta, né, a alienação fiduciária. A Lei 8.078, que também é conhecida como Código de Defesa do Consumidor, ou para os mais íntimos, CDC. E a terceira lei é a 13.105, também conhecida aí como Código de Processo Civil, ou CPC. Ok, mas qual a relação? O Decreto-Lei 911 de 1969, ele diz que para que o bem seja apreendido, de forma totalmente grotesca falando, para que o bem seja apreendido, há necessidade de o cumprimento de alguns pré-requisitos, de modo que, então, o juiz, em uma decisão, proferirá, né, a ordem de recolhimento desse bem. Ok, Bruno, mas o que isso tem a ver com o CDC? O CDC, ele regulamenta alguns deveres, né, da relação de consumo. Dentre os deveres estão a relação à não abusividade, a vedação, né, a práticas abusivas, o dever de informação, entre outros deveres. Ok, mas como que isso impacta diretamente na relação de consumo, numa ação de busca e apreensão? Veja só, diante de um juros abusivo, pode o devedor, né, fiduciário, a parte que está tendo seu bem recolhido, alegar essa abusividade de cláusula, caso o fato exista, como a gente já fez em algumas outras oportunidades aqui no canal. Pode alegar, levantar, ventilar essa abusividade e, por conta disso, ter seu carro devolvido. Além disso, o dever de informação, né, do próprio Código de Defesa do Consumidor, ele pode ser utilizado em benefício também do devedor, haja vista que o não apontamento, a não indicação da taxa de juros diária, quando há previsão de capitalização diária, né, essa atitude, por si só, ela pode gerar, né, a nulidade do processo de busca e apreensão. E existe também outro dever de informação que, ao meu ver, não só está estampado no Código de Defesa do Consumidor, como também no artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei 989, diz o seguinte: para que haja, né, a constituição imora a necessidade, né, do devedor fiduciário de fazer a indicação de qual parcela está em atraso. O dever de informação passa não simplesmente da relação do próprio contrato, mas também a situação do contrato. Como assim? Não só das informações que estão no contrato, né? Por exemplo, a taxa de juros de capitalização diária, como também, né, o status do contrato. Olha, o credor fiduciário ele tem que apontar qual é a parcela que está em atraso, né, o que está acontecendo, oportunizando, né, que o devedor ele faça o adimplemento dessa parcela. Se ele não cumpre com esse pré-requisito, estampado no artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 911 de 1969, ele acaba não cumprindo com o seu dever de informação. Enfim, haveriam outras tantas inúmeras possibilidades. Por exemplo, práticas abusivas, venda casada, um seguro prestamista que foi incutido num contrato de financiamento, onde não foi possibilitado, não foi facultado, não foi permitido, né, disponibilizado ao devedor fiduciário a escolha, né, do seu segurador. O que é um seguro prestamista? Quando você não consegue mais pagar uma determinada situação, a seguradora que você contratou, ela vai pagar, né, de acordo com a apólice que você recebeu. Então, se você deixou de pagar 10 parcelas, né, a seguradora vai cobrir 5, 7 parcelas. Então, é assim como o seguro prestamista funciona. O que acontece? O Código de Defesa do Consumidor, ele veda, né, por exemplo, que o banco, um banco que está financiando o carro, ele veda que esse mesmo banco obrigue a contratar a seguradora que ele indicar. Então, por exemplo, o banco X indica que pertence ao grupo X de bancos, indica a seguradora X que também pertence ao mesmo grupo econômico. Essa prática é considerada uma prática abusiva, haja vista, né, latente ser a venda casada. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele traz inúmeros benefícios para a parte que está devendo uma relação de consumo, sobretudo numa ação de busca e apreensão, quando bem, né, coordenada, quando bem aplicada uma técnica que envolva não somente o Decreto-Lei 911 de 19,
como a Lei 8.078, bem como o Código de Processo Civil.